Fala pessoal, tudo bom? Boa noite. Infelizmente, nessa semana a gente não teve como fazer a nossa retomada de aulas práticas por determinações aí, diretrizes da instituição, né, para fazer um negócio mais organizado. Mas caso a gente tenha novidades referentes às próximas semanas, aí eu venho já e atualizo a vocês, tá? Bom, a nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lanterna, né? A ideia da nossa aula de hoje é a gente fazer a desmontagem da lanterna, né? Lembrem a vocês que a lanterna de um carro, né, a lanterna traseira de um carro, ela tem no mínimo, né, tem quatro lâmpadas, digamos assim, né? Vocês vão perceber que na verdade uma das lâmpadas aqui ela tem a função de duas, né? Por isso que a gente escolheu esse carro. Mas a gente precisa, né, dentro da lanterna traseira, a gente ter a seta, né, a seta direcional, a luz de freio, a luz de posição para você identificar o veículo, né? Então seta, luz de posição, luz de freio e a luz de ré. Essas são as quatro principais que todo veículo tem, né? E a gente tem nesse caso, né, desse veículo seria uma quinta luz, que seria a luz de baixo, né, que é a luz de indicação para a milha, né, por exemplo, tá certo? Bom, a ideia de hoje é que a gente consiga remover então essa lanterna, né, observar, como eu antecipei a vocês, esse veículo ele tem uma particularidade, por isso que ele foi escolhido, de que na mesma lâmpada a gente tem um acionamento tanto da lâmpada, da lanterna, digamos assim, né, mas tanto da luz de indicação de posição quanto a luz de freio, né? Então a ideia é a gente desmontar a lanterna, observar o circuito interno, perceber como é que ele é feito, como é que ele é montado, como é que se dá o jogo dos fios. Depois a gente vai fazer um teste, Chico está ali dentro do carro, Chico vai acionar aquilo que nós estamos querendo visualizar e a gente vai colocar esse acionamento, né, ou no multímetro ou no osciloscópio, tá? E aí a curiosidade da nossa aula vai ser exatamente entender como é que uma lâmpada, que não é de dois polos, é uma lâmpada de um polo só, ela pode atender a duas coisas ao mesmo tempo. Ela pode atender a lanterna de indicação, né, aquela que você liga quando está ficando escuro, e ela pode atender ao mesmo tempo ao freio, né? Então a gente vai observar como é que isso acontece e essa observação é que vai ser o resumo da aula de vocês, beleza? Bom, então primeira coisa que a gente vai fazer, né, observando a nossa lanterna, é verificar aqui, ó, se as luzes estão funcionando, tá, pessoal? Então é capaz de o vídeo, né, nesse momento agora ficar um pouquinho desfocado, que a gente vai ligar aqui, né, o nosso sistema, beleza? Entregar a chave ali a Chico. Bom, vamos começar. Chico, gira a chave aí. Beleza? Tá com o pé no freio, Chico? Tira o pé do freio então. Pronto, beleza. Liga agora apenas a luz de estacionamento. Pronto, então pessoal, luz de estacionamento, ok. Luz de freio agora, Chico, pisa no freio. Pronto, já acendeu um pouco mais, não é verdade? A seta, Chico, agora a seta para a direita. Pronto, ok, Chico. E a ré? Beleza, Chico. Joga aí no P, no parque. Pronto, beleza. Bom, pessoal, então a primeira coisa aqui na desmontagem, né, essa lanterna, e a maioria das lanternas funcionam assim, tem apenas dois parafusos. Eu já tirei o parafuso de baixo para facilitar. Vou tirar apenas agora o parafuso de cima, né? Removido aqui, ó, o parafuso de cima. Então a nossa lanterna, ela já fica aqui na nossa mão, beleza? Vou puxar a lanterna aqui para fora. Puxada a lanterna aqui para fora, ó. O que a gente observa quando eu viro aqui ao contrário? Quando eu viro aqui ao contrário é que tá todo o controle aqui, ó, da nossa parte elétrica, né? Então aqui, ó, tá vindo um chicote elétrico. Esse chicote elétrico a gente tem aqui a presença de 1, 2, 3, 4 fios, beleza? A gente tem 4 fios aqui, sendo que um desses fios, né, na grande maioria das vezes é um negativo, é o aterramento de todos, e os outros, né, são apenas positivos, né? Então eu vou aqui, ó, remover esse conector. Removido o conector. E aqui agora a gente fica aqui, ó, com a nossa peça para utilizar, tá? Chico, não liga o carro agora não, peraí que eu já vou precisar que você ligue, viu? Só um instante. Então, removido aqui.
né? Fazer a nossa remoção, pronto. Então, pessoal, o que é que a gente observa? A gente tem aqui, ó, uma peçazinha, né, com as quatro lâmpadas. Por algum motivo, essa daqui de baixo, ela ainda não acendeu, tá? Na sequência, o que a gente viu foi que a luz superior era essa daqui, que era a luz com freio e a de estacionamento, a luz de pisca e a luz de ré. Essa daqui era para ter acendido quando o Chico tivesse acionado o farol de milha, né? Mas por algum motivo ela não funcionou e a gente está vendo aqui que elas estão boas. As lâmpadas, vou chegar aqui para pegar um foco, observem aqui na parte interna, ó, que os bulbos das lâmpadas estão bons, né? Então, essas lâmpadas elas são caracterizadas como lâmpadas incandescentes, né? Fazendo com que no momento em que passa uma tensão elétrica sobre esse bulbo, né? Esse bulbo aí de tungstênio, né? É envolvido aí com tungstênio, ele vai permitir a iluminação, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui agora com essa peçazinha aqui na nossa mão, né? A primeira coisa é observar aqui, ó, né? Chegando então apenas 4 fios, quem são cada um desses fios, como é que eles se comportam e verificar o acionamento ali com o nosso osciloscópio, beleza? Se eu encaixar, né, esses fios aqui, ó, vejam que a gente tem uma sequência marrom, roxo, preto e verde, né? Se eu encaixar aqui, ó, ele vem perfeitamente, né? E essa peça aqui que eu estou encaixando, né? Vejam que ela tem aqui, ó, os terminais elétricos. Então, seguindo essa mesma sequência, o primeiro terminal aqui está sem fio, né? Que eu já estou vendo aqui. O segundo é o marrom. O terceiro é o azul. O quarto é o nosso preto. E o último aqui, né? O último aqui é o nosso verde, beleza? Então, mais uma vez para vocês, ó, o primeiro tá aqui, tá sem, não tem nada, tá? O segundo, então, aqui é o marrom. O nosso terceiro, né, aqui esse terceiro aqui é o azulzinho. O quarto, né? O quarto aqui é o quarto aqui é o nosso preto. O quinto não tem nada nesse carro e o último aqui é o nosso verde. Quando eu viro essa peça ao contrário, o que é que a gente vai entender? Né? O primeiro que não teria nada, né, ele teria que estar saindo daqui. E realmente, ó, essa parte aqui, ó, tá zerada. A gente não tem nada aceso. O segundo fio, né, que é o segundo terminal, é o fio representado pela cor marrom, né? Então esse fio da cor marrom, ó, essa peça daqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, essa placa aqui, ó, de alumínio, que ela tá vindo para debaixo dessa lâmpada, né? Então esse fio marrom, ele vem alimentando embaixo dessa lâmpada, ele é o positivo dessa lâmpada. O negativo da lâmpada é esse que pega ao redor. E se a gente for observar, ele pega ao redor dessa primeira lâmpada, ele pega ao redor dessa segunda, da terceira e da quarta. E além de pegar ao redor de todas essas lâmpadas, ele se encontra basicamente aqui, ó, no que seria, né? O primeiro não tem nada, então primeiro, segundo, terceiro, no quarto fio. Então, olhando aqui mais uma vez, ó, o primeiro não tem nada, né? Segundo, terceiro, quarto no fio preto. Então o fio preto, eu já consigo perceber que ele é o aterramento de todos, porque ele pega exatamente nessa ponta aqui da placa, e essa ponta da placa é um aterramento que serve para todas as nossas lâmpadas. Então, se eu tivesse um problema nesse automóvel, que nenhuma das lâmpadas estava acendendo, muito provavelmente poderia ser um problema de aterramento, tá? Então a gente já sabe que o marrom, ele aciona essa lâmpada daqui, que era a nossa lâmpada de freio e de estacionamento. O próximo fio é o azul. Então, ó, o azul é esse cara daqui, esse aqui, ó. Ele tá vindo para debaixo da lâmpada de seta, né? O nosso quarto fio é o preto, que é o negativo de todo mundo. O quinto, né, que iria acionar essa, não tá tendo fiação, possivelmente, né, ou a fiação está interrompida, né, e por isso não estava acendendo, ou esse veículo não conta com o auxílio dessa lâmpada, e ela está aqui só por estar. E por último nós temos aqui o verde, né? O verde então é esse cara daqui, ó, que ele vai vir acionar essa lâmpada de cá, que era a lâmpada da ré. Beleza? Eu vou colocar aqui de novo, né? Vou prender aqui no local e a gente agora vai verificar a alimentação, né, desses consumidores. Eu vou verificar a alimentação da lâmpada de pisca, a alimentação da lâmpada de ré e por último a alimentação aqui do nosso
freio barra luz de estacionamento, beleza? Vou dar um pause aqui para eu organizar aqui o meio de campo e daqui a pouco a gente volta. Bom, pessoal, então estou aqui com o multímetro já posicionado, né? Lembrem que apesar dele estar variando, está em milivolt, né? Tanto é que se eu tocar aqui, ó, pincei aqui os fios, tá? O preto e o azul, que é o da seta, a gente não tem nenhum nível de tensão, né? Como vocês podem observar, ó. Vou colocar aqui. Então a gente não tem nível de tensão. Vou pedir a Chico para ligar a seta direita. Chico, seta direita. Então observe que o multímetro agora ele já fica mudando, né? Ele chega ali 7 volts, 16 volts e fica 0 de novo. O que é que está acontecendo aí com o multímetro? O multímetro está com problema? Na verdade não é, né? O que está acontecendo aqui, o nível de tensão ele chega e some. Então o multímetro não consegue, ele não tem capacidade de acompanhar essa frequência, né, de funcionamento. E aí por conta disso eu já trouxe aqui o osciloscópio para a gente poder pegar aqui o sinal do acionamento da nossa seta, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Bom, como vocês estão vendo então, ó, agora aqui no nosso osciloscópio, ó, vou colocar um tempo maior para a gente poder visualizar de uma forma melhor. Ainda não foi o suficiente, deixa eu alterar aqui, deixei para 10 segundos, pronto. Olha o que está acontecendo aí no nosso osciloscópio, pessoal. Toda vez que o pico está lá em cima, a lâmpada acende. Quando ele está embaixo, a lâmpada apaga. Então, a gente tem um controle, né, feito através de um PWM para o acionamento dessa lanterna traseira, né? Como a gente tem essa característica de sinal, né, um sinal tão perfeito assim, a gente já pode afirmar, né, que se pegarmos aí o esquema elétrico desse carro, dificilmente a gente vai ter um relé acionando essa lanterna. Então esse acionamento ele deve estar se dando através da BCM, da central de carroceria, tá? E isso vai continuar o tempo inteiro até que a gente pare de uma vez de acionar a seta. Chico, desliga a seta, por favor. Então observem agora lá no osciloscópio qual é o nosso nível de tensão, nível de tensão de 0. Estão observando? Vou pedir a Chico para ligar mais uma vez. Chico, liga a seta. Então, ó. Então a gente fica aí com o funcionamento através de um PWMzinho, né? Quando ele está lá no pico, ele está ligado. Quando ele está embaixo, ele está desligado. Pode desligar, Chico. Vamos observar agora, pessoal, se esse comportamento é semelhante também para a nossa ré, beleza? Como eu falei a vocês, ó, a ré era o último fio aqui, né? Era o nosso fiozinho verde. Então vou agora pinçar aqui, ó, o da ré. Chico, engata a ré aí, por favor. Espera aí, pronto. Então observem, pessoal, diferente daquele acionamento que nós estamos acostumados a ver aqui no nosso pisca, ali a gente tem um sinal contínuo, né? Então toda vez que o sinal está lá em cima, a gente tem um nível de tensão, ó, de 11,33 volts. Se eu medir aqui com o nosso multímetro, a gente vai encontrar um valor muito próximo a isso daqui, ó, né? Então, 11,26 volts está apresentando aqui no multímetro, tá? Então, os valores estão condizentes. Então, nessa situação aqui, quando a gente tem a ré acionada, a gente basicamente tem um sinal contínuo até que Chico tire a ré. Chico, desliga a ré. Só desligar a ré. Pronto. Você ligou aqui a lanterna. Isso. Desligou a lanterna também. E agora, pessoal, vamos para o objetivo da nossa aula de hoje. Verificar como é que essa lanterna, ela é lanterna, né, luz de posição e freio ao mesmo tempo. Então, vou pinçar ela aqui, tá? Multímetro está ali zerado. O multímetro, nosso osciloscópio está ali zerado e o multímetro está aqui na minha mão. Chico, a primeira coisa que eu quero que você faça é ligar apenas a lanterna. Liga a lanterna, por favor. Pronto, ligada a lanterna, ó, pessoal. Deixa eu só apertar um pouquinho mais aqui, que não prendeu direito. Só um instante. Pronto. Observe o que está acontecendo aqui, ó. Tá com a lanterna ligada aí, Chico? Vamos só aguardar ali. Observe como está funcionando aqui, ó, esse nosso PWM, ó, pessoal. A gente está com um nível de tensão, que é um nível de tensão aqui, ó, próximo a 12 volts, só que 50% do tempo a lanterna está ligada e os outros 50% estão desligada. Só que observem vocês aqui, ó, vejam que em nenhum momento a lanterna, né, a lâmpada está desligando. Porque o que é que está acontecendo? A frequência em que ela liga e desliga
É uma frequência muito rápida. Então, o filamento ele não consegue ter tempo de desligar, ou seja, ele recebe uma energia, ele está aceso, ele retira a energia, quando ele pensa em desligar, ele recebe a energia de novo. Então, causa essa impressão para a gente de que ele está 100% do período ligado, enquanto que na prática ele está ligando e desligando. O que é que isso permite para o nosso veículo? Isso permite que a gente trabalhe com um nível de tensão menor. Observe, toda vez que chegamos no pico, a gente tem uma tensão próxima a 12 volts. Só que, de tanto ele passar 50% do tempo ligado, 50% do tempo desligado, acontece que a tensão média dele é quase que a metade, né? A gente vai ter aqui 5 volts e meio, aqui a gente está apenas com 5 volts, né? Então, se eu medir aqui, ó, com o nosso multímetro, observem que a gente tem 5,12 volts apenas, né? Então, a lâmpada, não é que a lâmpada está sendo alimentada com apenas 5,12 volts, né? O que está acontecendo é que ela alimenta com 12, aí ela passa, um exemplo, metade de um segundo ligada e depois ela perde a alimentação, mas na outra metade do outro segundo. Volta a alimentação, perde a alimentação. Então, a tensão média medida é uma tensão de que é aproximadamente a metade, né? Então, vamos considerar 12 volts, seriam apenas 6 volts de alimentação. Quando o Chico acionar o freio, vamos observar o que é que vai acontecer aqui, ó. Então, a gente está vendo que a lanterna continua acesa. Chico, pé no freio. O brilho aumentou. Continue com o pé no freio, tá, Chico? O brilho, ele aumentou. E observem agora, a gente deixa de ter um PWM. Então, ó, ali no nosso osciloscópio, a gente tem um sinal contínuo, igual foi o sinal da nossa ré. Se eu medir no multímetro, o nível de tensão que eu tenho agora, ó, 11,4 volts, né? O carro, como está desligado, a bateria está um pouco descarregada, tá? Se eu tivesse com o carro em funcionamento, a gente estaria aí com os 12,6. Então, vocês podem perceber que qual é a mágica, né? Ou qual foi a tentativa que o pessoal, os engenheiros conseguiram. Para a gente não ter que ter uma lâmpada de 2 polos ou 2 lâmpadas, a gente consegue economizar dinheiro, colocando apenas uma lâmpada de 1 polo, que ela vai atender a freio e estacionamento ao mesmo tempo. Quando ela for estacionamento, o que é que está acontecendo? Ela está recebendo, Chico, desliga o freio. Ela está recebendo um sinal de 12 volts, em que ela passa metade do tempo ligada, metade do tempo desligada. Isso faz com que o brilho dela seja menor. Quando o Chico, observem, 5 volts aqui agora, ó, tá na metade. Quando o Chico pisa no pedal, Chico, freio agora, por favor, o brilho se torna maior. Por que o brilho se torna maior? Porque agora a gente passa a alimentar ela o tempo inteiro com a tensão máxima. Beleza? Então, para a nossa aula de hoje, eu quero que vocês façam um resumo explicando exatamente, né, podem até fazer um recorte do vídeo se quiser, explicando exatamente como é que se dá esse funcionamento da mesma lâmpada, ela atender ao freio e atender ao estacionamento. Tá certo, galera? Por hoje é só, é isso daí, valeu!